Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula nossa da disciplina de Sistemas de Energias Renováveis. Meu nome é Juarez e eu vou estar aqui com vocês ao longo dessa aula, né? E nós vamos dar sequência no conteúdo que nós estávamos falando sobre energia solar, ok? Bom, pessoal, na aula passada nós falamos então a respeito do potencial da energia solar em si, as questões envolvidas, né, com meteorologia, com a radiação, os tipos de radiação, a forma de orientação do painel e tudo que está envolvido nesse contexto. E aí na aula de hoje, né, agora nós vamos passar, né, vamos falar a respeito do aproveitamento fotovoltaico em si, tá? O aproveitamento fotovoltaico propriamente dito, ou seja, aproveitar a radiação solar que chega do Sol e convertê-la em energia elétrica através do processo fotoelétrico ou fotovoltaico. Então esse é o tema da nossa aula de hoje e eu peço que vocês me acompanhem aqui ao longo dessa aula. Bom, gente, primeiramente, né, fazendo aí um breve histórico da energia solar fotovoltaica, né, a gente está se deparando mais, né, com essa presença mais constante da energia solar no nosso dia a dia, basicamente do anos 2000 para cá. Então a gente pensa na energia solar fotovoltaica como algo inovador, como algo novo, né, algo recente, algo extremamente tecnológico. Mas isso aí, na verdade, não é bem assim, tá? Se a gente for pegar aqui pelo histórico, nós vamos ver que a energia, o aproveitamento fotovoltaico, o efeito fotovoltaico, ele já é bastante estudado há muito tempo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, Becquerel, ele foi o primeiro a estudar e a verificar a existência do efeito fotovoltaico. E isso aconteceu em 1840, olha só. Então, essa tecnologia aí tão, né, linda, maravilhosa que está instalada aí no seu telhado, ela já é bastante estudada há muito tempo. É claro que desde o seu estudo inicial, em termos laboratorial, até o dia de hoje, né, que ela é produzida em escala comercial, houve uma grande evolução tecnológica, naturalmente. Mas o conhecimento em si já vem sendo dominado há bastante tempo. Em 1876, um efeito semelhante, aí já usando um dispositivo de estado sólido, né, algo semelhante, já seria assim um pré-semicondutor, né, seria algo, um estado inicial dos semicondutores que nós conhecemos hoje. E o W.G. Adams, né, e o R.E. Day, eles fizeram esse estudo e conseguiram reproduzir esse efeito fotovoltaico usando esse material que seria o primórdio de um semicondutor. Em 1883 foi feita a primeira célula fotovoltaica por Fritz, né, em ambiente laboratorial. E aí depois houve um gap, né? Então houve esse desenvolvimento da ciência, mas aí viu-se que não se tinha tecnologia suficiente para produzir isso em escala, tá? E aí em 1950 retorna, né, já o Laboratórios Bell, retorna com a construção das primeiras células fotovoltaicas já utilizando semicondutores. Ainda eram os primeiros semicondutores, não tão evoluídos quanto o que nós temos hoje em dia, mas já começa esse uso nessa escala que nós temos hoje. E essas primeiras células foram bastante usadas, principalmente nos projetos aeroespaciais, né, que foram os grandes desafios aí, né, os primeiros satélites, né, as primeiras naves aí que passaram a utilizar esse tipo de aproveitamento. Em 1970, né, quando a gente já estava vivendo o auge da evolução da eletrônica de potência, só para vocês terem uma ideia, 1 watt de pico custava ali algo em torno de aproximadamente uns US$ 150, ou seja, 1 watt produzido de energia através de energia fotovoltaica, o custo para isso era de em torno de US$ 150. Você vê, de 1970 para 2013, em 2013 a gente já chega em números ali em torno de 60 centavos até US$ 1, 1 watt de pico. Houve uma evolução fantástica. Porém, se a gente fizer a conversão, ainda é muito caro, né? Se a gente vamos arredondar para US$ 1,
$1, né, na cotação de hoje, está ali na faixa de R$ 5 mais ou menos, você vai pagar R$ 5 por 1 kWh. Então é muito caro quando comparado com as fontes convencionais. Já existem vários projetos e a expectativa, por exemplo, dos Estados Unidos, é que até 2030 esse custo ele caia para aproximadamente ali algo em torno entre 10 e 20 centavos de dólar, tá? Aí sim a gente passa a ter um valor competitivo. Vamos pensar 20 centavos de dólar, a cotação de dólar de hoje a gente teria ali algo em torno de R$ 1 o watt, né? Então a gente já passa a ter uma produção de energia muito mais competitiva. Então, vamos ver, cena dos próximos capítulos, né? Mas a expectativa é que avance muito. Pessoal, isso aqui é só para vocês terem uma ideia dos tipos de materiais, os principais tipos de materiais utilizados nas células fotovoltaicas, tá? Se nós pegarmos aqui o vermelho mais escuro e esse vermelho aqui um pouco mais claro, mais para o tom de laranja, são os dois tipos de células mais utilizados. E a gente pode perceber que ao longo dos anos houve uma certa oscilação, mas elas continuam sendo os dois tipos mais usados, que são o silício monocristalino e o silício policristalino, tá? E por que é constituído de silício? Porque o silício é um dos materiais mais encontrados a nível global, tá? Embora nem todos os países detenham, né, a tecnologia para a produção, é o caso do Brasil, mas praticamente no mundo inteiro a gente tem aí o silício disponível, né? Hoje os principais fabricantes, você tem vários fabricantes europeus, alguns ali na América do Norte, e a China, né, que se destaca e sobressai muito nessa fabricação de célula fotovoltaica. Mas com o passar do tempo, a gente está vendo essas outras formas, tá? Então, por exemplo, as células amorfas de silício, fitas de silício também, e as células de cádmio telúrio. Então, você dopar a célula ou utilizar outros tipos de materiais. Isso aí já tem sido bastante testado, buscando um aumento da eficiência da célula fotovoltaica. Bom, pessoal, mas como é o princípio de funcionamento da nossa célula fotovoltaica? Essa célula ela vai ter basicamente o seguinte princípio de funcionamento. Nós vamos ter aqui três tipos de materiais. Aqui nós temos o material condutor. Então, o que é um material condutor? É um material cuja banda de condução, que é a banda aqui, a parte amarela, e a parte prata, aqui cinza, banda de valência, elas são grudadas, ou seja, uma mínima tensão você consegue liberar aquele elétron livre lá da última camada de valência e ele passa a conduzir. No caso do material isolante, é exatamente o oposto, tá? Você vê que existe uma distância muito grande entre a banda de condução e a banda de valência. Ou seja, você precisa de muita energia para fazer o elétron saltar dessa banda de condução para a banda de valência, que seria, né, o fluxo de elétrons, a corrente elétrica, tá? E aí surge o semicondutor, que ele está aqui entre os dois, não à toa, né? Onde você tem, ele não é exatamente igual o material condutor, porém você tem uma distância, né, bem menor do que do material isolante, tá? E aí o que a gente pode verificar aqui? Com a energia não muito elevada, você vai conseguir liberar elétrons, tá? Para que eles entrem nessa nossa camada de valência e aí ele entra em condução. Então esse é o grande segredo. E aí a classificação se dá aqui mais ou menos pelo nível de energia envolvida, tá? Então o semicondutor você consegue ali com menos de 3 eletronvolts conseguir liberar energia dessa banda de condução para a banda de valência, ou seja, você consegue ultrapassar essa banda proibida, tá?
Já no caso do material isolante, isso é muito maior, essa energia é muito maior, e aí por esse motivo que o isolante, né, ele tem essa propriedade de isolar a passagem de corrente. Aqui a gente tem esses níveis de energia para os diferentes tipos de material. Então, por aqui dá para você ter uma ideia por que o silício ele é tão utilizado, tá? Embora você precise de uma energia, no caso do silício, maior do que no caso do germânio, por exemplo, é o dobro, né? Porém, o germânio é um material muito mais nobre, muito mais caro e menos abundante. O caso do silício, não. O silício ele é extremamente abundante, né? Então, a gente tem aqui várias composições, né, de materiais. Tem outras que são mais vantajosas, porém são materiais muito caros e isso aí acaba inviabilizando. Bom, pessoal, como que vai funcionar o projeto, tá? Então, basicamente vai ser da seguinte forma: aqui eu tenho todo material condutor, semicondutor, você vai ter uma junção, geralmente aquela junção PN, né, que a gente fala. Você tem um portador de cargas positivas, um portador de cargas negativas. Então, vamos supor aqui que a gente estivesse observando aqui um desses portadores de carga, tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Quando o meu fóton, né, que é o material, né, da radiação chegando na superfície do painel, ele entra em contato com esse material, então ele traz ali consigo uma energia, né, que é esse HV1 e esse HV2. Então, esta energia ela vai fazer com que haja a liberação daquele tipo de carga da minha banda de valência. No caso aqui, vai liberar qual tipo de carga? Vai estar liberando aqui ou o meu próton ou o meu elétron. É importante falar que quando libera o elétron, aí forma-se uma lacuna, uma carga positiva na banda de valência, tá? E vice-versa. Então aí ele ultrapassa essa banda proibida e aí ele cai aqui na minha região, que é a chamada banda de condução, tá? Então mais ou menos esse é o efeito fotoelétrico. Aqui só algumas características desse material nosso, né? Uma célula de silício, como é que é a distribuição dele, né, química, né, número atômico e tudo mais. Todas as características envolvidas para vocês conseguirem compreender melhor como é que é o processo. Então, olha lá, ó, aqui eu já estou destacando os dois efeitos, né? Então, no material tipo P, eu vou ter na banda minha, só pegar aqui, na minha banda de valência, então tá aqui minha banda de valência, tá? Então, esses elétrons, eles fogem da banda de valência, então eles ficam aqui, eles acabam se polarizando aqui, e aí, né, alguns elétrons conseguem ultrapassar e ir para a minha banda de condução, tá? Aqui dessa forma, tá? Então fica aqui elétron na banda de condução e as lacunas com cargas positivas aqui na banda de valência. No material tipo N, ocorre o oposto. Então, eu vou ter uma liberação de prótons. Então, com isso, eu vou ter aqui um excesso de elétrons, né, aqui nos buracos. Os prótons vêm para cá e alguns conseguem ultrapassar a banda proibida e conseguem chegar na banda de condução, tá? E aí, esses que conseguem ultrapassar é que vão fazer a polarização. Então, por isso que a nossa célula, de um lado, se você pegar lá aquela fitazinha metálica dela, você vai medir carga positiva, do outro lado a carga negativa, porque é formada por uma junção PN ou NP aqui no caso, tá? Aqui, pessoal, nós temos, no caso, que todo material semicondutor, sempre que você coloca algum tipo de impureza nele, ou seja, um outro tipo de material no meio dele, você consegue alterar para mais ou para menos a energia para a liberação das cargas dele, tá? Isso aqui é o processo que nós chamamos de dopagem, tá? Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, o boro ele consegue ou aumentar ou reduzir, no caso aqui aumentar, né, em cerca de 0,045 electronvolt, né?
O alumínio, o galho, o índio, o telúrio, então todos eles conseguem aumentar. E já esses outros aqui, né, deixa eu só ver aqui é o lítio, né, SB agora fugiu da minha cabeça, não me lembro se é antimônio, alguma coisa desse tipo. P é fósforo, né? AS arsênio, né? E o BI, eu acho que, salvo engano, acho que é bismuto. Então são todos materiais aqui que acabam reduzindo a nossa energia, tá? E aí, pessoal, quando você tem a junção PN, aí você vai ter essa configuração aqui, tá? Então você tem de um lado um material tipo P, então você vai ter excesso de lacunas na banda de valência e alguns elétrons que conseguem romper e ir para a banda de condução, tá? E o material tipo N, o inverso, tá? Então você tem aqui excesso de elétrons nas lacunas e alguns prótons conseguem ultrapassar a barreira e ir para a banda de condução, tá? E aqui no meio você tem uma zona de depleção, né? Que é isso aqui acaba causando um efeito elétrico, né? Você vai ter um excesso de cargas elétricas positivas de um lado, de cargas elétricas negativas de um outro, e isso aí acaba gerando um campo elétrico aqui, tá? Tá, traduzindo isso na estrutura do material, ela vai ficar mais ou menos desse formato aqui. Então você vai ter aqui uma célula fotovoltaica, você vai ter um encapsulamento, você tem aqui um detalhe aqui do encapsulamento. De um lado você vai ter o material tipo P, no caso aqui é aliás, tipo P aqui de baixo, né, no caso é o rosa, e o tipo N é esse amarelinho aqui, tá? Os dois materiais, os dois conjuntos são de silício, o que vai diferir vai ser o que? A dopagem. Um está dopado com material positivo, que é o boro, o outro está dopado com material negativo, que é o fósforo, tá? E isso aí faz uma diferença tremenda para essa liberação das lacunas, tá? E consequentemente a liberação das cargas, tá? E aqui a região espacial, né? Que é aquela zona de depleção que nós falamos. Então vai formar ali, né? Esse campo elétrico aqui nessa nossa zona de depleção, tá? E aí você vai ter o contato frontal aqui, que você vai ter excesso de cargas negativas e aqui embaixo os excessos de cargas positivas. Pessoal, encerrando essa parte aqui, então o efeito fica mais ou menos dessa forma, tá? Então você tem material tipo P, material tipo N, excesso de cargas negativas, excesso de cargas positivas. Aqui você tem a zona de depleção, que forma aquele efeito campo elétrico. Os excessos de cargas positivas vai ficar em contato com o material metálico, os excessos de cargas negativas também vai ficar em contato com o material metálico. Turma, obrigado, tá, pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco da nossa aula. Até lá!